Muito boa noite, bem-vindos ao espaço de análise na noite informativa e a quinta-feira recebemos o Dr. Adelino Buque, hoje vem acompanhado pelo Dr. Alberto Ferreira. Aqui é Saúde, muito boa noite, bem-vindo à noite informativa, é espaço de análise. Boa noite, Dr. Adelino Buque. Gostava de convidar-vos a olharmos para três temas e de uma forma prévia para olharmos para a questão dos acidentes de viação. 4 pessoas morreram e outras 15 contraíram ferimentos entre graves e ligeiros, na sequência de um acidente de aviação envolvendo um autocarro de transporte de passageiros e um caminhão. O sinistro ocorreu por volta das 19 horas desta quarta-feira, na região de Muda-Serração, em Manica, e bloqueou a circulação de viaturas na Estrada Nacional número 1 até cerca da meia-noite. Vamos acompanhar este apontamento de reportagem e voltamos aqui para a conversa. As vítimas seguiam neste transporte coletivo de passageiros que partiu de Maputo às 5 horas com destino à cidade da Beira. Segundo relatam alguns sobreviventes, chegados à localidade de Muda-Serração, o autocarro foi encandeado por um outro veículo que vinha na faixa contrária. Na tentativa de esquivar, foi embater violentamente neste caminhão avariado. Havia um caminhão que vinha à nossa frente, então encandeou o machibombo que vínhamos lá. Então o nosso machibombo bateu no caminhão e aí houve mortos e feridos. Só de repente, só viu. Graças a Deus consegui, graças a Deus. Se eu não tivesse abaixado, não estaria a falar convosco aqui. Perdi pessoas, amigos que estavam comigo de Maputo, não conseguiram chegar ao destino. Por quê? O homem estava a bombar, estava a andar. Eu estou onde estou, não sou eu, irmão. Estou triste, perdi pessoas, 4 pessoas que iam comigo à Beira. A polícia, que apela aos condutores a pautarem pela observância das regras de trânsito, avança como prováveis causas do sinistro. A velocidade excessiva por parte do condutor do autocarro que transportava passageiros, portanto, em direção à Beira. Podem-se apontar outras questões de imprudência, portanto, de outros condutores. Fala-se aqui, portanto, de encandeamento de um veículo que vinha no sentido oposto, mas também pode-se apontar a questão do estacionamento desta viatura neste local que transporta todos, não estava sinalizada. Até por volta das 22 horas, a altura que gravamos esta reportagem, a via estava bloqueada e os corpos das vítimas estavam ainda estateladas, uma situação que provocou uma enorme fila de viaturas ao longo da Estrada Nacional número 1. Com imagens de Jorge Joaquim, Carlitos Cadangue, STV. Pois, aqui está esta situação de acidente que ceifou a vida a 4 pessoas e causou ferimento em tantas outras. Dr. Adelino Buque, esta questão do excesso de velocidade e inobservância das normas de circulação rodoviária continua a ceifar vidas, continua a fazer com que o sangue se espalhe nas nossas estradas. Continua. Boa noite, muito obrigado. Eu penso que continua e, como dizia noutra abordagem, esta é uma questão mesmo de responsabilidade pessoal, quer dizer, não se pode aqui chamar à colação outras situações que não seja o sentido de responsabilidade que uma pessoa, quando entra numa viatura, deve ter e quando se faz a estrada deve ter. No caso é apreço. Eu penso que, para além do encandeamento, pesa para este acidente o facto de uma viatura estacionada na berma da estrada sem a sinalização adequada ter ficado ali num sítio escuro, portanto, e aconteceu isto. E é estranho porque em todos os lugares temos polícia de trânsito que exige os triângulos, e é obrigatório ter 2 triângulos no mínimo para dar a entender que a situação tem uma viatura avariada. E neste caso específico também, eu penso que não se pode pôr de lado a hipótese de o excesso de velocidade ser uma das causas que piorou a situação do acidente. Quer dizer, teve um encandeamento, teve uma viatura estacionada na berma sem sinalização e ele também ia a uma velocidade não tão prudencial, porque
os acidentes sempre vão acontecer enquanto estivermos na via. O importante é, de alguma forma, mitigarmos os impactos deles. Não foi o caso, infelizmente, mais um acidente. Que medidas acrescidas é que se devem adotar? As medidas acrescidas, eu penso que elas podem existir em todos os sentidos, mas sobretudo administrativas, aquelas que têm que ver com o não cumprimento das regras normais de trânsito, no caso é preço, incluindo a viatura que estacionou sem sinalização adequada. Mas eu penso que a grande medida mesmo é pormos a mão na consciência e sabermos, quando entramos para uma viatura, temos responsabilidades acrescidas. Para além de transportarmos os bens ou pessoas que transportamos no veículo, também temos responsabilidade de prevenir acidentes na via pública, porque poderia ter sido gente que morreu que estava na berma da estrada também. Então, eu penso que o grande problema aqui, não sei se há medidas que bastem para pôr termo a esta situação, mas eu penso que a chamada de consciência às pessoas que conduzem para mim, a única forma que eu penso que poderá ajudar-nos a minimizar esta situação de transporte. Porque muitas vezes estes acidentes, na maior parte dos casos, resultam da atitude e do comportamento do automobilista. Não propriamente. Há casos em que resulta do mau estado das viaturas, mas também isso resulta da falta de atenção do próprio indivíduo que vai a conduzir. Dr. Ferreira, uma vez mais, boa noite. Mais um acidente, 4 pessoas mortas, outras 15 feridas, no rescaldo de uma semana que também provocou tantos outros acidentes e que vem manchando o sangue por tantas estradas. Eu perguntava aqui ao Dr. Buck que medidas acrescidas é que devem ser tomadas, aquelas que as autoridades já vêm tomando, que forma ou de que forma é que se deve consciencializar, portanto, os automobilistas, sobretudo os de longo curso, para evitarmos este tipo de situação. Muito boa noite, obrigado pelo convite. As medidas do ponto de vista administrativo, podemos dizer que elas existem. Não é que não existam, existem. A dificuldade começa na medida em que nós pretendemos colocar medidas de tipos morais. Como nós vamos dizer a um automobilista que acelera de 60 a 100 numa estrada sem iluminação? Nós temos que tomar também a consciência pelo facto das nossas condições. Nós não podemos comparar-nos com autoestradas como aquelas portuguesas. Alguém quando sai de Lisboa para Porto sabe que estradas iluminadas, berma de estrada com sinalizações, com tudo. Tem infraestruturas, aposto. Mas nós temos que acautelarmos-nos e adequarmos-nos ao tipo de infraestruturas, porque o país também não vai desenvolver de hoje para amanhã, tem o seu tempo, e a dificuldade está exatamente ali. É a tomada de consciência de os moçambicanos, nós mesmos, começarmos a termos a consciência de que é possível reduzir os acidentes partindo exatamente de uma decisão pessoal, dada a situação da estrada, porque não envolve individualmente alguém, individualmente, porque nós estamos a falar deste acidente agora que aconteceu em Manica, mas temos, de vez em vez, está aumentando sempre mais e gradualmente a quantidade e o número sempre maior de pessoas que estão perdendo a vida, que estão ficando, portanto, prejudicadas, são vítimas da estrada, mas grande parte destes acidentes nós vimos que é exatamente a conduta dos automobilistas. Nós adotamos, do ponto de vista administrativo, a tolerância zero do ponto, digamos assim, no consumo de álcool. E se esperava que pudesse, do ponto
de percentagem reduzisse significativamente, mas não reduziu. Isso não só nas vias de longo percurso, por exemplo, as estradas interprovinciais, mas mesmo dentro das cidades. Nós temos notado isso. É verdade também que a quantidade de automóveis aumentou, o parque automóvel aumentou, isso é natural, e as pessoas, estamos num momento de paz, as pessoas se movimentam constantemente, e em Moçambique o meio pelo qual as pessoas se transportam mais não é o comboio, exatamente são automóveis. Então, quero dizer que nós temos que adotar medidas muito mais, talvez, mais rígidas do que essas atuais, para vermos se do ponto de vista disciplinar e do ponto de vista da lei, de sanções, as pessoas reduzam significativamente o comportamento desviante. Agora, o que é que nós podemos efetivamente fazer? É preciso começarmos também que nas escolas de condução não se ensina simplesmente as instruções, os sinais, se ensine também a como estar. Muitas vezes nós vemos nas estradas que quando tu não tens nenhuma prioridade, ninguém te deixa passar. Podem passar 2 quilômetros de carros e ninguém tem mínima gentileza de dizer que agora tenho que deixar passar o outro. Quer dizer, estar na estrada mostra também o estar educado daquela pessoa que se mete dentro da estrada. E então ali se vê a nossa civilização, digamos assim, a nossa educação. Então, não sei se não é exatamente o momento agora, eu penso que é o momento de introduzirmos nas escolas também a ética de conduta das pessoas, de como devem se comportar dentro das próprias viaturas. Quer dizer, no lugar de termos sinais de perigo, sinais de informação, outros sinais, haver algumas aulas de consciencialização de que nós, quando entramos na estrada, a nossa vida não é só a nossa vida, qualquer descuido ou qualquer acidente provocado individualmente por alguém, é aquilo que estava a dizer o Dr. Buck, a responsabilidade que acarreta também a vida dos outros, todos aqueles que se põem na estrada. Portanto, esta responsabilidade, eu penso que chegou o momento de nós introduzirmos também nas escolas, talvez vamos ser os primeiros a fazer isto, introduzirmos nas escolas as boas condutas para que as pessoas tenham um comportamento mais humano e cívico, quer dizer, viver na urbe é isso. Muitíssimo obrigado. Este era apenas um ponto prévio, a situação dos acidentes de viação no país, que preocupa e de que maneira, e depois também desta situação que aconteceu na noite de ontem em Manica e outras situações que aconteceram. Tivemos também a informação de um acidente aparatoso que ocorreu no princípio da tarde desta quinta-feira, na zona da Marginal, mais precisamente na zona do viaduto, onde uma viatura ligeira colheu uma árvore e houve um ferido grave, pelo menos para a informação que se teve até essa altura. Bom, vamos passar para o nosso tema de conversa hoje, tem a ver com a situação no MDM, os resultados da reunião da Comissão Política daquele partido, os afastamentos ou as negações de Venâncio Mondlane e também de António Frangulos. Dr. Buck, esta semana foi uma semana para o MDM de muitas emoções, diga-se, com as negações de Venâncio Mondlane, com o afastamento de António Frangulos, depois a realização da reunião da Comissão Política, enfim, muitas emoções e muitas decisões também em volta disso. Quero comentar e eu gostava de ouvi-lo. Sim. Bom, eu penso que de facto foi uma semana difícil para os gestores do Movimento Democrático de Moçambique, tendo em conta os acontecimentos que se deram, mas também penso que, do ponto de vista prático, na minha opinião, os gestores do MDM mostraram alguma maturidade
na forma como lidaram com este problema, porque em outras circunstâncias teriam que vir a público fazer uma lavagem de roupa suja, mas os dirigentes do MDM se mantiveram e hoje, quando o MDM foi apresentar a sua intenção de concorrer nas eleições autárquicas, fez uma abordagem bastante adulta sobre este assunto, o que mostra, de alguma forma, algum crescimento por parte do partido como organização. Eu acredito que as pessoas que estão a sair do MDM devem ter os seus motivos bastantes, mas estas pessoas também foram se juntar ao MDM já como um partido existente, portanto, provavelmente eles tinham expectativas que não foram suficientemente satisfeitas e por via disso, portanto, tomaram a posição que estão a tomar. O que sou, em algum momento, só veio fortalecer o próprio MDM, porque, repara, se uma pessoa ou um cidadão entra para um partido que já foi fundado há 3, 4 anos, chega, quer ficar na fila da frente, quando há tanta gente na bicha, significa que esta pessoa não vem para o crescimento do partido. Portanto, é preciso também, às vezes, olharmos para algumas coisas com algum sentido de crítica. Eu acredito que o MDM pode ter estes problemas todos de gestão, problemas de... Mas também, eu vou dar um exemplo muito simples. Eu costumo dar do MDM. Há um cidadão que passa muito despercebido no MDM, que é o Geraldo Carvalho. O Geraldo Carvalho foi o mentor do MDM. Mesmo o David Simango apareceu porque empurrado por este cidadão Geraldo Carvalho. Mas o Geraldo Carvalho já passou por várias situações. Ele sabe estar, não tem tido muitos problemas. Muitas vezes até aparece em contradição com a liderança do partido, mas ele nunca tem esta musculação, etc, etc. Quer dizer, nós temos que ter a ideia de que há um ditado africano que diz que se quer ir depressa vai sozinho, se quer ir longe vai acompanhado por outros. Portanto, eu penso que estas pessoas chegaram no MDM, quiseram ir para longe sozinhos e não quiseram, aliás, quiseram ir depressa e o MDM deixou-lhes ir sozinhos, porque o MDM quer ir no conjunto. Isto visto na perspectiva do que está a acontecer agora, porque, repara, seria normal para mim dizer o MDM não tem democracia, não tem... Mas qual é a democracia que tu queres se tu chegaste hoje no partido e amanhã és candidato a deputado da Assembleia da República? Não sei se está a ver, não é? Há um exemplo muito simples. Por exemplo, os estatutos da Frelimo, para tu ocupares um cargo de relevância no partido Frelimo, nos órgãos do partido, tens que militar no mínimo 5 anos. E começar pela base, às vezes. E começar pela base. Então, estes partidos novos, onde as pessoas que têm pressa de chegar longe militam e vão a correr para eles, também têm que ter esta cautela de ver... Bom, pode ter sido para o MDM e para estes outros partidos novos uma lição esta, portanto, que... Eu penso que um aprendizado, digamos assim. Eu penso que, mais do que uma lição, se nós quisermos ser honestos, é uma depuração. Porque o MDM, como partido, não precisa deste tipo de coisas, não é? Eu estou a fazer, de facto, uma análise desapaixonada, quer dizer, eu penso que o partido como tal
não precisa deste tipo de membros que chegam. Quer dizer, tu podes ver problemas no partido. Há formas sempre de encarar o problema. Eu vou dar um exemplo muito mais pragmático dentro do próprio MDM. O Manuel de Araújo nunca conseguiu chegar a membro da Comissão Política no MDM. Mas sempre foi crítico, chamou a atenção, sempre falou, mas nunca chegou a este extremo. Não sei se estás a ver, não é? Porque ele sabe estar. Ele também tem uma base própria de apoio e sabe comportar-se. Agora, estes casos que aconteceram nos últimos dias, eu penso que, do ponto de vista de análise do que está a acontecer, a minha opinião é que existe aquilo que se chama de seleção natural. E eu penso que o MDM deve agradecer o facto de a natureza ter-lhe ajudado a purificar as suas próprias fileiras e não tiveram nenhum trabalho do ponto de vista prático, eles próprios, de fazer esta purificação. Mais do que isso, eu penso que, ao contrário, eu devo dizer que, ao contrário do que acontecia com o falecido Mahmoud Amrano, este caso não tem nada de igual. Não tem absolutamente nada. Porque se tem, nós não conhecemos. Portanto, não tem absolutamente nada. Então, eu penso que o MDM tem suas fraquezas, como qualquer outra organização, mas neste caso mediatizado do Venâncio e do Frangulos, definitivamente eu penso que o MDM acaba de livrar-se de pessoas que poderiam lhe ser bastante prejudiciais. Muito obrigado, Dr. Ferreira. A sua análise esta semana do MDM, bastante agitada, com esta primeira, sexta, quinta-feira, com esse anúncio do Venâncio, depois sexta-feira António Frangulos, segunda e terça-feira com a reunião da Comissão Política do MDM e algumas decisões que foram tomadas. As palavras hoje também, portanto, do porta-voz do MDM junto à Comissão Nacional de Eleições, no ato da entrega, portanto, dos cabeças de lista às eleições autárquicas. Eu estou mais na linha de Dr. Buck. É a gestão de expectativas. Este não é o problema do partido, é o problema de pessoas que esperam algo e não o encontram. Quero dizer, de uma maneira muito simples, isso não é preciso ter nem ciência. As pessoas, quando entram no partido Frelimo, sabem que não vai esperar nada. Quer dizer, tu não podes entrar hoje, esperar amanhã ser governador e amanhã ser deputado. Não funciona assim dentro da Frelimo. Não funciona. Agora, esses são jovens, são intelectuais e acreditam de ter esta bagagem capital intelectual do ponto de vista político muito mais forte do que o partido onde eles vão. E onde vão, pensam imediatamente de liderar, quer dizer, de estar à frente, ou inclusive de estar à frente do próprio líder do próprio partido. Agora, isso gera naturalmente a desilusão da gestão de expectativa que eles não encontraram imediatamente lá. Sim. Por quê? Uma pessoa diz assim, se eu vou para Frelimo, não vou esperar nunca ser deputado, mas eu vou para MDM, vou ser deputado. Se eu vou para MDM, eu vou ser presidente do próprio... Quer dizer, isso acontece muitas vezes com as pessoas que têm, eu digo entre aspas, talvez seja também positiva, e eu nunca considerei mal isso, ambição. As pessoas são ambiciosas, ambição de poder. Eu estava até a analisar no Facebook algumas expressões, digamos assim, de publicidade da possível candidatura de Venâncio Mondlane, que diz ser a voz do povo. Significa imediatamente que ele pretende ser a voz
daqueles que não têm voz, quer dizer, assume pessoalmente, do ponto de vista psicológico, político, como um líder, que ele deve ser a voz. Não é que ele pretende negociar ser ou não a voz, ou porque, não, ele mesmo se apresenta como a voz dos que não têm a voz. Quer dizer, vai imediatamente para a liderança. Agora, esta é uma nova era que nós estamos a ver, porque nos partidos históricos isso nunca existiu. Nem no ANC nunca existiu. Quer dizer, Nelson Mandela não entrou ali dizer eu quero ser chefe. Nem no MPLA, nem na Frelimo. As pessoas lutaram, começaram das bases e as próprias bases indicaram as pessoas. Agora, se tu não queres, vai onde queres ir. Agora, aqui é preciso também estar muito claro. A função positiva da existência do MDM, do ponto de vista da afirmação da democracia moçambicana, há uma necessidade da terceira força, que seria o equilíbrio. Isso diria, quebra imediatamente o bipolarismo político numa dialética existente entre Frelimo e Renamo. Quer dizer que pode oferecer uma outra alternativa. É verdade também que a MDM não oferece, do ponto de vista ideológico, uma outra alternativa além da Renamo. A Renamo, ideologicamente, se afirma como, se nós formos a ver nas ciências políticas, seria um partido centro da direita, quer dizer, mais tendente ao capitalismo, ao conservadorismo, a toda. Enquanto a Frelimo é um pouco progressista, antigo socialismo, tal, mais virado para questões sociais e tudo. E MDM não aparece com uma nova proposta, quer dizer, dá uma continuidade do ponto de vista ideológico e oferece exatamente o que a Renamo também oferece, como centro-destra, ou um pouco conservador. Então, indo um pouco na gênese do partido, nós podemos ver que este partido nasce da conflitualidade, dentro de não entendimento entre as lideranças. Dali nasce MDM como uma expressão que pretende afirmar-se autonomamente dentro do cenário político moçambicano. Isso tem a sua positividade. Agora, o problema seria do partido quando as lideranças ou o presidente Davis Mango fosse encontrado com a mão no bolso de corrupção, quer dizer, um problema bastante grande de corrupção, um problema escandaloso, onde ele mesmo... Mas não há nenhum escândalo dentro daqui. São questões. Sim. Isso é como uma questão de fé. Sim. Alguém pode estar aqui, amanhã pode estar. Nós podemos ver uns membros que saem da Renamo podem ir para a MDM, de MDM podem ir. Mas agora, o problema aqui qual é? É que MDM, estes jovens que na gestão de expectativas, de afirmação pessoal, não do partido, da afirmação pessoal no cenário político moçambicano, pensam ter mais esperança dentro da Renamo, porque a Renamo pode, inclusive, ganhar os municípios. Sim. MDM já não oferece tanta certeza. Exato, não oferece tanta certeza. Mas essa expectativa é interessante, essa abordagem, porque essa expectativa pode ser frustrada por uma razão muito simples. Afonso de Lhakama já não existe. Aquele indivíduo que poderia dizer Ferreira fica ali, já não está. A Renamo já não está. A Renamo também é um partido que vai ter que se democratizar do ponto de vista de acesso aos lugares do poder. Não estou a ver, até posso estar errado, não estou a ver um militante da Renamo que está ali há muito tempo à espera da sua oportunidade, ver um frangulo já passar na bicha para frente, ou um Venâncio passar para frente. Poderia acontecer com Afonso de Lhakama em vida, porque ele tinha este poder. Porque, de facto, sim, a própria Renamo agora está na fase de uma reconsolidação. Exatamente, exatamente. Então, há aqui também uma avaliação errada do momento em que tu tomas uma determinada atitude, sob pena de tu ficar já sozinho.
não é? Nós vimos isso, aconteceu já. Esse é um fato real, hein? Aconteceu com João Colasso e também com Ismael Moussa. Portanto, fizeram mesmas movimentações, quer dizer, saíram da Renamo entraram no MDM, depois renunciaram ao MDM. No fim, já é difícil onde pôr o pé depois de todos esses passos. E não só, quer dizer, a questão que fica, eu costumo pôr isto, a questão que fica, na opinião das pessoas, serão os partidos que são maus ou tu é que não estás em condições de viver, quer dizer, numa situação de pensar diferente, estar com os outros diferente, no mesmo grupo de pessoas e ajudar a desenvolver. Quer dizer, se tu estás a saltitar de partido em partido, são os partidos que são maus ou tu é que és o mau? Esta também é a questão, não é? Estas mudanças não vai causar, porque na sociedade agora se fala da morte ou não do MDM. Aqui é preciso estar muito claro. MDM não vai morrer como partido. Não vai ser partido como Frelimo, nem vai ser como Renamo. Do ponto de vista de percentagem, diria isso, como se chama, de orientação de votos. Vai ser sempre um partido de 5% a 10%. Quer dizer que o número dos seus deputados é de 10 a 15. Agora, MDM pode estar penalizada se entrar um dia em vigor, for aprovado, a lei, portanto, esta descentralização, onde os presidentes do município já não são eleitos nem independentemente, nem se isso, portanto, entrar. Então, eles ficam penalizados nesse sentido. Penalizado entre aspas, no sentido que a lei... Ficam penalizados no sentido de governar. Exatamente. Mas estarão sempre nas assembleias municipais, nas assembleias provinciais e até na Assembleia da República. Eu penso também que isso nunca é mau. Sim. Não. E o que acontece nos países que têm 200, 300 anos de democracia? Coligar-se. Sim. Quer dizer, a Frelimo pode coligar-se com o MDM pode coligar-se com o Renamo pode coligar-se, dependendo dos interesses que estão naquela zona. Quer dizer, eu vi pela primeira vez uma tendência onde a Renamo apoiou a Frelimo para a eleição do provedor. Como se chama? Do provedor de justiça. Isso já foi um passo. Quer dizer que os partidos podem chegar a um certo nível em que eles podem ceder, não obstante as suas divergências, suas diferenças ideológicas. Nós chegaremos a um momento em que, quando um partido normalmente, numa situação de democracia, quando um partido está com 70%, 80%, é preciso desconfiar a democracia daquele país. Ou quando, como Kim Jong-un tem 99%, porque na Coreia do Norte, quando há eleições, o partido tem 99%. Então é preciso desconfiar, portanto, este tipo de democracia. Agora, a existência da democracia o que é que faz? Faz com que haja maior parte de escolhas diversificadas dos candidatos a diferentes ideologias. Hoje, como hoje, na Europa, não há um partido histórico, sim ou não, que atinja ou ultrapasse 30%. Os partidos o que é que fazem? Eles se reajustam à coligação e fazem governo. A Itália ficou praticamente quase 5 meses depois das eleições com dificuldade de formar o governo, porque não havia interesses comuns e no fim chegaram a coligar-se, no sentido de... Agora, entre MDM e Renamo, podem pensar em coligar-se, mas coligar-se não significa unificar-se, não. Coligar-se, porque se tem um interesse comum, eles podem coligar-se. Se MDM, por exemplo, em Nampula, como aconteceu, se a Frelimo tomasse a iniciativa de puxar MDM, dizer, ajude-nos aqui, e nós vamos ter 15 vereadores, 5 são vossos, 10 são nossos. Quer dizer que o município de Nampula estaria, portanto, com a Frelimo. Eu estou a dar um exemplo Quer dizer que para a Frelimo ganhar ou para a Renamo ganhar, vão de um ou de outro modo depender do MDM. Então o MDM vai ter a força... Vai ser sempre Exato.
vai ser uma força de equilíbrio. Esta forma como o MDM lidou com esta situação do Frangulos e também do Venâncio acaba-lhe fortificado de alguma forma? Eu penso que sim. Eu penso que sim, por uma razão muito simples. Nós não conhecemos nenhum problema que foi despoletado em função da desorganização ou de algum problema interno do MDM. É importante que quando estamos a olhar para estes acontecimentos, temos que olhar, por exemplo, que o próprio Frangulos foi para o MDM para um lugar de deputado. Não conseguiu ser deputado. Se calhar pensasse que poderia ter no seio da estrutura do partido um outro tipo de consideração. Mas teve, portanto, quando foi nomeado, colocado como uma das figuras do MDM para membro do Conselho de Estado, que também acabou não chegando lá. Essas expectativas todas... A questão aqui é por isso que eu estou a dizer, a questão é, a pessoa não foi capaz de gerir as expectativas que ele tinha. Queria ir a deputado, não foi possível. Queria ir ao Conselho de Estado, não foi possível. Mas é preciso ter a noção de que não é o MDM que lhe impediu. Foi a conjuntura. Não foi eleito. Então, tu não podes atirar culpas ao partido porque tu não conseguiste aquilo que tu querias conseguir. E eu acho que este é o erro das pessoas na gestão de expectativas próprias. Quer dizer, não conseguiu os objetivos que tinha e atira responsabilidades ao partido. Quantos juristas o MDM não tinha para candidatá-los àquele posto? Mas não foram. Foste tu. Cujas expectativas também nessa altura provavelmente tenham ficado... Sim. Agora, eu penso que é como esta questão da cabeça de lista do Munhar. É verdade. Ele podia até não querer ser cabeça de lista. Mas eu não preciso de fazer uma gravação desta forma como ela anuncia. Como anuncia uma gravação, no coisa, meter nas redes sociais. Epá, quer dizer, eu penso que as pessoas precisam de crescer, não é? Eu penso que as pessoas precisam de crescer. Quer fazer política a sério, tu tens que te conformar com a forma como se faz a política. Quer dizer, é bonito tu ouvires aí as pessoas trocarem, mandarem coisas, ouçam o Venâncio Mondlane reagindo, mas o partido está lá. É impressionante, eu confesso, fiquei impressionado com a forma como o MDM geriu esta situação. Já não fiquei impressionado com o caso do Mahmoud Amurano. Sempre o disse e comentei. Mas este caso, com toda a franqueza, eu penso que o MDM está a mostrar crescimento. A atitude deste senhor, esqueço o nome dele. Venâncio. Não é o Venâncio, o do MDM, que foi Carvalho. apresentar a candidatura hoje, a manifestar o interesse da candidatura. Foi uma postura de um gentleman, quer dizer, uma pessoa que não discute coisas pequenas, está a tratar de assuntos sérios. É isto que faz diferença. Se calhar eles pensassem que alguém iria ao jornal e dizer aquele fez não sei o quê, fez não sei o quê. O partido ficou a olhar. Quer dizer, neste sentido, o MDM acho que saiu fortalecido. Mas também é verdade que o MDM precisa de melhorar os seus processos internos. Do ponto de vista democrático. Exatamente, precisa de melhorar os seus processos internos. Mas os seus processos internos não são postas em causa por causa destes elementos que vieram ao público nos últimos dias. Olha, não pode ser por isso. Mesmo se, digamos assim, olhando um pouco para Reinaldo, se alguém entrasse lá, quisesse discutir
o lugar de Afonso de Acalma, este até seria corrido imediatamente. Não esperava sair sozinho, não. Ser corrido mesmo. Porque tu não entras na reunião para discutir o lugar de Afonso de Acalma, que está ali durante... Portanto, é preciso também... Essa gestão de expectativa foi a coisa mais pesada. E houve, por parte, eu penso também que é verdade que a MDM precisa crescer na questão democrática e interna como partido, mas não houve nenhum evento ou facto fundamental em base ao qual alguém quisesse dizer que este partido não vale efetivamente por causa de uma ou de outra coisa. Portanto, não, agora, se houvesse escândalo, grandes escândalos dentro do partido, nós diríamos que estes têm toda a razão. Agora, a questão de mudança dos partidos, isso é muito normal para muitas outras sociedades. E é curioso porque no nosso caso são mesmas pessoas que mudam, não é? São mesmas pessoas. Hoje estou na Renamo, hoje estou na Frelimo, depois estou no MDM. São as mesmas pessoas que fazem estes saltos. Eu penso que também, definitivamente, é preciso questionar. Porquê? Porquê que tu estás na Frelimo hoje? Amanhã estás na Renal. Depois da manhã estás no MDM. O problema não está nos partidos ou está em você próprio? Quer dizer, as expectativas são diferentes. Alguém entra no partido, é verdade também, pode ter a ambição de afirmação individual, de um lado. Do outro lado, pode procurar afirmar o partido. Agora, quando o indivíduo se sobrepõe aos interesses do partido e da nação, então a pessoa pode saltitar para onde se sentir confortável. Onde está mais confortável. Confortável. O partido não... Porque, olha, porque temos que ver o seguinte, quando a Renamo se não concorreu às eleições, sobretudo autárquicas, deixando o espaço, penso que foram 2009, não? 2009 que não houve. Foi 2013. Não concorreu a Renamo. Não concorrendo, então, maior chance foi para a MDM. Quer dizer, há aqui uma partilha também de orientação de voto. Quer dizer, os que votam na Renamo são de mesma orientação que os de MDM. Agora, não estando a Renamo, maior parte de voto vai para... Não, mas, Dr. Ferreira, eu penso que muitas vezes nós pecamos por minimizar a capacidade do MDM, porque se é verdade que nas autarquias de 2013 a Renamo não participou, já não pode ser, a mesma análise não pode ser transportada para as eleições gerais, onde definitivamente o MDM se afirmou e constituiu uma bancada. Então, é preciso dar mérito a este facto. Quantos partidos não se constituíram desde 1990 com a abertura da Constituição da República e não conseguiram. Não conseguiram. Como partido. Tivemos aquela união eleitoral, tivemos uma outra coisa qualquer também que juntava os partidos, mas um partido como partido não conseguiram. Então, é preciso, de alguma forma, darmos um mérito ao MDM como tal. Agora, esse mérito precisa de ser consolidado. À medida que o tempo passa, as coisas precisam de ser aperfeiçoadas. Eu penso que só pode ser esta a forma de analisar o crescimento deste partido. Porque, como dizia de facto o Dr. Ferreira, o MDM, do ponto de vista de contexto moçambicano, é um partido muito importante para o país, para a democracia. Ele faz
o balanço do jogo político interno nacional. Quer dizer, naqueles casos em que um determinado partido, porque tem esta posição na Assembleia, podia tomar uma decisão, mas por causa do MDM, muitas vezes tem que perguntar, olha lá, será que podemos... Isso é importante para o país, não é? É importante para o país, é importante para a sociedade. Então, o MDM, quer gostemos, quer não gostemos, é um partido útil para a sociedade moçambicana. E ele tem que ser reconhecidamente dito isto. Tem mérito, porque em muito menos de 10 anos de existência, não é? Conseguiu estar no Parlamento. Existem partidos trabalhistas, partido PIMOS, partido não sei quê, que estão há muito tempo como partidos políticos, não tiveram sucesso eleitoral que este partido teve. Então, dito isto, eu penso que a única coisa que se pode dizer de tudo isto que está a acontecer é realmente uma consequência de crescimento. Porque, repare, quando nós somos 4, sair 2 ou 3 para um determinado cargo é fácil. Mas quando chegarmos a 100, vamos começar a ter dificuldades de dizer quem vai. Porque a minha vez não sei quando é que vai chegar. E quando formos 1000, a coisa é pior. Mais ainda. Então, isto que está a acontecer no seio do MDM é consequência do crescimento. Agora, os dirigentes do MDM têm que começar a ter a noção da grandeza do seu partido e não pensarem que podem continuar a gerir nos moldes que foi gerido quando o partido nasceu na Beira. Esta é que é a coisa mais importante para o... E depois, quer dizer, haver, na minha opinião, pronunciamentos elegantes como este que aconteceu com este senhor porta-voz do MDM, que é uma forma de estar, mesmo esta delegação da cidade de Maputo, que anunciou a candidatura do Mondlane, foi uma aparição pública de se tirar chapéu, não é? De se tirar chapéu. E mesmo com a reação do Mondlane, eles não tremeram. Mostraram que não responderam. Não responderam, ficaram indiferentes, não é? Mostraram crescimento, quer dizer, é aquilo que se quer e que se pretende quando se é adulto. A diferença entre nós, entre um adulto e um jovem, é que o adulto é ponderado e o jovem é precipitado, não é? É só isto, quer dizer, há muita gente, o jovem tem muita energia para defender, não é? Mas o adulto é mais ponderado, faz as coisas com uma certa cadência, porque até se tropeça não sabe se levanta ou não, e as coisas saem com... E o MDM está a mostrar esse crescimento. Mas atenção, é importante que assuma que de facto já está a crescer. Porque, vou dar mais um exemplo. O MDM podia chegar na província do Maputo, num bairro, por exemplo, popular, com muita gente, e indicar, tu podes ser do nosso partido, tu podes ser do nosso partido. Sabe que ali aquelas duas pessoas vão criar um ambiente. Hoje já não pode fazer isso. Porque lá no bairro são muitos militantes. Pois. Agora, por que aquele? Porque não eu? Pois. Então, já tem que passar para métodos democráticos de seleção. Que é para sair... Depois, é só para acrescentar. Sei. Para ser líder de um partido, muitas vezes nós confundimos. Pensamos que o facto de eu ser intelectual, sou PhD, eu entro lá, sou imediatamente... Mando naquilo tudo. Exato, mas isso também é desprezar os outros que já estão lá. Pois. Quer dizer, mesmo o próprio parlamento moçambicano, não entram lá quem fez PhD. Quer dizer, quem tem uma outra visão, uma outra perspectiva, quem tem e pode apontar, é verdade, também os outros podem ter maior
visibilidade. Mas a liderança não é imediatamente indicativa, comparável com a formação, porque a força do MDM sempre foi nos centros urbanos. E é lá onde centros urbanos têm a massa capital, a massa pensante e capital humano bastante forte. E quando nasce com esta adesão. Muitos foram intelectuais que se afiliaram ao MDM. E esta situação fez com que os jovens, com essas expectativas, quisessem se afirmar imediatamente na liderança. Certo. Mas só um ponto, se nós formos a ver a história dos partidos, temos que partir dos partidos históricos que consolidaram, que libertaram o continente africano. Estamos a falar de MPLA, de ANC, de PACV, Frelimo. Tiveram problemas iniciais, problemas na liderança. Certo. Isso é normal. É normal, Quer dizer, não pode uma instituição de pessoas que não tenha problemas, sobretudo na parte inicial. Mas isto é tão simples como isto, quer dizer, eu chego numa zona, tenho 2, 3 professores e eu penso que estes podem ser grandes mobilizadores. Eu pego neles, eu ponho-os como cabeças de lista. Os meus primeiros 10 candidatos na fila. Eles vão ser grandes mobilizadores, mas quando aquele bairro todo for meu, Aí os critérios... o critério tem que mudar. Para você ter apoio, você tem que deixar os métodos democráticos funcionarem. Porque se tu não fizeres isto, corres o risco de deserção. A experiência do próprio MDM em Nampula, por ocasião das eleições gerais, foi este. O sucesso do MDM em Nampula nas eleições autárquicas não foi igual ao sucesso do MDM Nas Gerais. Por uma razão muito simples. Os cidadãos de Nampula, ao verem 3, 4 pessoas a aparecerem vindos de outras províncias para liderarem a lista dos candidatos na sua província, disseram, não, nós não vamos trabalhar para estes. Não sei se está a ver, quer dizer, a partida. Então, são lições que tu tens que aprender se tu queres viver disso, que é política. Agora, persistir neste erro já não é propriamente de gente... Mas há outro ponto também Muito às vezes a sociedade também levanta. tema Será que esses jovens, porque até agora penso que Mondlane, no caso de Venâncio e os outros, portanto, declararam publicamente de que vão ou para a Renamo ou vão concorrer como independentes. Aliás, nem que o caso concreto de Venâncio nem declarou que renuncia ao MDM, apenas nem declarou que renunciou. E quer dizer que ainda vamos esperar nos próximos momentos, porque daqui a pouco, já outubro, há de haver eleições e as pessoas terão que se definir, terão que claramente dizer onde está. Né? A questão da definição vai também aclarar às próprias pessoas, nas suas tendências, o que eles efetivamente pretendem, se entram para a Renamo, ou se entram ou voltam para o MDM, ou saem totalmente da... Agora, como independentes, nós não temos muita... Eu penso que voltar para o MDM seria mesmo um suicídio para o partido, porque depois de tu manchares o partido, quer dizer, ser recebido de novo haja sentido de honra, né? Quer dizer... Porque fundar outros partidos eles também não podem. Quer dizer, não, agora... podem fundar para 2024. Não, mas já não é... É 24, né? Não é possível. Para 2024. Agora para esta porque vamos acrescentar a lista dos partidos que são quase 50 em Moçambique, sem uma expressão política no cenário político moçambicano. É só acrescentar o número de partidos, de que não são necessários. Porque os partidos, efetivamente, que se pode contar, não só porque têm uma representação no Parlamento,
E aquilo que não se vê, os partidos, tem partidos trabalhistas, tem partidos ecologistas, partidos... estes partidos, PIMO, mas estes partidos, quando há um problema nacional, não saem ao público a expressar-se e a dizer qual é a sua solução e se existe este problema ou não. Se existe, por exemplo, aconteceu a questão da circular, não se expressam. A questão de ambiente, não se expressam. A questão de... Mas, faltando 2 meses para as eleições, já estão lá. E o povo nunca viu estas pessoas e não podem esperar, de nenhuma maneira, de ter algum... Porque o que é que nós queremos é que os partidos se afirmem na sociedade e mostrem, como diz até o Presidente da República aqui, as ideias diferentes nunca vão ser lutadas contra as ideias diferentes, antes pelo contrário, nós queremos que as ideias diferentes, porque a solução também pode estar lá. E a democracia é exatamente esta diversidade, multiplicidade de diferentes... Agora, nós temos quase 50 partidos, mas nunca falaram público. Até alguém diz, aquele é presidente daquele partido. Mas existe aonde este partido? Qual? Então, Pronto, eu quero convidar-vos a olharmos para o nosso segundo tema desta noite, o diálogo político no país, as palavras do Presidente da República, e em função disso vamos também recuperar um apontamento de reportagem do final da visita do chefe de Estado à província da Zambésia, onde afirmou que continua à espera da Renamo, depois de o ter dito ontem na Marrói, hoje voltou a falar, que espera pela Renamo para encerrar a questão dos assuntos militares que vão ditar a desmilitarização da Renamo. Tudo isto tendente, portanto, à questão do diálogo político. Vamos acompanhar este apontamento. Quero mais uma vez dizer, todos nós vamos trabalhar para que não voltemos mais a nos matar entre nós. Aquele que ontem disparava contra o outro, ou o outro respondia ao tiro, temos que terminar e vamos viver todos como os irmãos, porque essas pessoas não saíram do outro mundo, saíram das nossas aldeias, ou saíram da outra aldeia, ou do outro distrito. Então por que vamos nos fugir? Vamos viver junto, vamos parar com essa coisa que atrasa a vida nossa. Nós continuamos a fazer tudo para que o processo de paz termine. Eu pessoalmente estou disponível. Aquilo que já tinha discutido, que estava avançado, já coloquei a disponibilidade. Estou todos os dias à espera quando que os outros ficam prontos para fecharmos o circuito, porque isso é fundamental. A população não pode ficar infinitamente à espera. Temos que chegar e fechar. E não há mais nada para fechar, porque depende de nós, pessoas que falamos. É só falar amanhã, tarde, dia. Temos mais urgência com a paz do que com outras agendas. Pois, e hoje a Renamo, quase que em jeito de resposta, na altura em que foi deixar, portanto, melhor, que afirmou que ainda não tinha cabeças de lista para as eleições autárquicas deste ano, também através de José Manteiga, em Inhambane, falou sobre a questão da desmilitarização, do diálogo pela paz. Vamos acompanhar este apontamento de reportagem. A informação foi tornada pública esta quarta-feira na província de Inhambane, através do porta-voz desta que é a segunda maior formação política do país, sobre a preparação para a eleição interna de candidatos que irão integrar as cabeças de lista para as eleições municipais do presente ano. Viemos trazer as orientações que vão nortear as nossas conferências distritais para a eleição dos cabeças de lista. A Renamo é um partido democrático. Os seus dirigentes não são indicados para este caso de presidente do Conselho Municipal e membro da Assembleia Municipal, tanto passam através de eleições. O porta-voz da Renamo fez também saber que, apesar do partido não ter ainda o novo presidente, com o aparecimento de Afonso Dhlakama, mesmo assim irá concorrer nas eleições presidenciais de 2019, após a indicação do novo líder, que será eleito oportunamente em assembleia própria do partido. Os órgãos próprios irão reunir e eleger o candidato para as eleições presidenciais. Não queremos deixar os créditos em mãos alheias. Portanto, a Renamo vai concorrer. A Renamo é dona da democracia aqui em Moçambique. Lutamos durante 16 anos.
o presidente Afonso Dhlakama perdeu a vida lutando pela democracia e um dos pilares, um dos alicerces da democracia é a eleição dos dirigentes. Portanto, nós não podemos estar alheios a este processo, sob pena de termos lutado em vão. Sobre a descentralização do poder, a Renamo mostra-se confiante da integração de seus militares nas forças de defesa e segurança e na Polícia da República, onde aguarda o posicionamento final do chefe de Estado. Do lado da Renamo, tudo está pronto para dar um ponto final a este processo de negociação relativa às matérias militares. Portanto, a todo momento, estamos à espera do Presidente da República para dizer o que falta neste momento de negociação, de modo a termos um desfecho. Em Inhambane, o partido prometeu arrancar da Frelimo os 5 distritos municipalizados nas eleições deste ano. Pois, muitíssimo obrigado por estes 2 apontamentos. O chefe de Estado falar sobre a questão do diálogo político, o processo da desmilitarização. O porta-voz da Renamo, José Manteiga, também a fazer menção a esse aspecto no final desta reportagem. Adelino Buck, é uma questão extremamente sensível, esta da paz, e o Presidente da República já chamou alguma vez a atenção sobre a forma como quer a mídia lida com este assunto, quer como a sociedade também lida com este assunto. O facto é que na Zambésia o Presidente da República diz que está à espera de alguns acertos com a Renamo. Em Inhambane, o porta-voz da Renamo diz que está à espera que o Presidente da República diga, afinal de contas, o que é que está a faltar. Como entender? Será que há algum ruído agora que Afonso Dhlakama já não está? O que é que poderá estar a acontecer na sua análise? Bom, eu penso que, primeiro, pelo contexto em que esta mensagem é trazida ao público, não sei se é representativo do ponto de vista do partido Renamo. Ok. Não é? Porque uma coisa é tu seres o porta-voz de um posicionamento do partido e outra coisa é tu teres uma opinião sobre um determinado assunto. Okay. Estou em crer que o Sr. Manteigas expressou uma opinião pessoal, porque ali ele provavelmente não estava em condições de responder taxativamente sobre este assunto. E aqui começa o grande problema, porque pode estar a começar um grande problema, que é grave para o processo de paz em Moçambique. É que já não há um interlocutor válido para dialogar com o governo. Eu penso que aqui nós já podemos falar de alguma crise de gestão de processos. Okay. Não é? Porque a Renamo tem uma responsabilidade muito grande, acrescida. E a morte prematura do líder da Renamo e nas condições em que morreu, na forma como liderava o processo do diálogo, impõe desafios muito grandes à Renamo. Ela tem que saber lidar com todos estes processos. Eu penso que, pela forma como está a falar o Manteigas, pelos pronunciamentos do chefe do Estado, provavelmente não haja aqui capacidade ainda de se reinventar para fazer face aos desafios que a Renamo tem neste momento. E é preciso dizer o seguinte: o senhor Momado Ossufo, não é? Foi eleito para liderar a comissão política da Renamo. Ele não pode e nem deve se imaginar Afonso Dhlakama. Portanto, ele vai para Gorongosa, ele fica na Serra, pode ficar como quiser, mas não pode pensar que o chefe do Estado há de ir à Serra da Gorongosa para falar com o Ossufo. Eu penso que é preciso mudar a forma de ver os problemas e os processos. É verdade que a Renamo tem interesse em manter, e o país também tem interesse em manter um certo sentido de responsabilidade dos seus homens armados. Mas este processo já não passa, na minha opinião, pela mesma forma como o chefe do Estado conduziu com Afonso Dhlakama em vida.
Então, se a Renamo não consegue adaptar-se à nova realidade de uma Renamo sem Dhlakama, eu penso que vai começar a perder muita credibilidade. Porque não é o chefe do Estado agora que vai ter que procurar e ir ao encontro da Renamo. Por muitas e várias razões. A Renamo tem que saber como lidar com estes processos que foram iniciados. Então, eu penso que aqui há uma falta clara de adaptação e se calhar o sentido próprio de responsabilidade da própria Renamo. Ainda não há uma assunção de responsabilidade, ainda se pensa que é Renamo do Dhlakama, mas não é Renamo do Dhlakama. Dhlakama é uma personalidade ímpar, é um cidadão que já não está entre nós, tinha suas valências que nenhum dos membros da Renamo atual tem. Mesmo do ponto de vista de peso político, quer nacional, quer internacional. Então, eu penso que a Renamo precisa de se adaptar a esta orfandade, não é? Não no sentido de resignar-se, mas no sentido de, como dizia há muito tempo a Frelimo, no tempo do monopartidarismo, quer dizer, a arma do combatente que tomba é levada por outros para poder continuar com a luta. Dr. Ferreira, para si a sua análise, o seu pensamento, depois de ouvirmos o Presidente da República falar que está à espera e está disposto, portanto, para resolver esta situação e que já não falta nada, senão conversa de tu para tu, se quisermos assim dizer. E, por outro lado, as palavras de José Manteiga, porta-voz da Renamo, a dizer que está à espera também que o Presidente da República diga o que é que está a faltar para que este processo seja encerrado. O Presidente da República tinha dito que, se Dhlakama fosse vivo, até o final deste mês de junho, este processo estaria terminado. Concluído. Exato. Eu vou mais na linha de que o Sr. Manteiga tenha se pronunciado do ponto de vista como indivíduo, não como partido. De outro lado, também há uma razão de tudo isso. A Renamo está numa fase ainda de consolidação, ainda não digeriu o momento de viver sem Afonso Dhlakama. E este tempo em que esta força política ainda não digeriu, portanto, a perda do seu líder, e ainda não há líder, porque o Sr. Mamadi Yusuf ainda não é líder, nós diríamos seria uma espécie de presidente interino. E para questões tão sensíveis do país, o Presidente da República, exatamente por isso ele diz que, quase que diz estar à espera de alguma coisa. E o porta-voz da Renamo diz também está à espera do Presidente da Renamo. Quer dizer que aqui, nesta fase, a Renamo terá que indicar efetivamente o seu novo líder. É verdade também que os partidos, grandes partidos, na morte do seu líder, eles se refazem, se renascem. Dr. Adelino Buck dizia que ninguém tem este capital político carismático como Dhlakama. É possível que nós não sabemos, dentro do partido Renamo, pode aparecer alguém que possa galvanizar, unir a família deste partido e ser legitimamente capaz de levar à frente um diálogo com o Presidente da República. Agora, há uma coisa aqui que é bastante positiva. Ninguém fechou portas a ninguém. Exato. Quer dizer que, por parte do Presidente da República, como se expressou, mostrou total abertura, que está disponível, que é prioridade dentre todas as outras prioridades, é a paz. E por parte da Renamo também tem o mesmo sentimento político. Por quê? Do ponto de vista político, o que é fundamental é a vontade. Depois segue a outra parte, que é a prática, a realização desta mesma vontade. O facto já de a vontade permanecer
assim ainda aberta, levando à frente o discurso anterior com que fazia como presidente da Renamo, agora é a vez da Renamo, dentro desta organização. E deve-se reinventar um líder e não deve passar muito tempo. Porque daqui a pouco temos as eleições, praticamente em outubro. E próximo ano temos eleições presidenciais. Quer dizer, é importante para a Renamo, sem perda de tempo, de eleger o novo presidente que vai ser o substituto, portanto, do presidente Afonso Dhlakama. Não vão muito à frente com o responsável. Depois, esta figura, do ponto de vista de partidos, não existe. Quer dizer, o que é Mohamed Yusuf? É coordenador, é responsável? Não. Ou é presidente, ou é secretário-geral. Essas são figuras que um partido deve ter. E a figura de Mohamed Yusuf ainda não pode existir numa nomenclatura, numa estrutura partidária. Para quem estuda os partidos políticos, tem uma figura que não existe na estrutura. Agora, é preciso que haja e sem perder muito tempo, porque o tempo sempre julga. E quando se perde tempo, pode ser penalizado. Quer dizer que deve-se reinventar imediatamente e que dentro do partido deve sair um líder que pode congregar imediatamente e ser esta pessoa. Porque o povo está à espera da paz. A própria Renamo também precisa, como dizia o Manteiga, que não podemos deixar e nem perder a ocasião e a oportunidade de que uma das expressões da democracia é exatamente a participação e fazer-se candidatar ou ser dirigente. Portanto, é uma das expressões da democracia, ser escolhido para dirigir. Então, não há mais tempo. Desde que perdeu a vida o líder da Renamo, já passa algum tempo e não pode ir à frente só com o coordenador. É preciso que apareça aqui. E não há mais tempo. Eu penso que o Presidente da República e todos nós estamos à espera que em tempo mais tranquilidade, porque não é fácil gerir a ausência deste grande líder que por quase 40 anos esteve à frente e de repente apareça assim, num fechar de olhos, apareça um outro líder. Portanto, ainda está a gerir, mas o contexto, a conjuntura, eles devem fazer uma certa pressão, digamos assim, uma força, e de responder imediatamente a esta pressão externa ao partido. Só um aspecto importante. A Renamo até pode ter muitos candidatos a ocupar o lugar de Dhlakama. Existem. Mas o que eu estou a dizer é que o capital político de Afonso Dhlakama é ímpar. Não tem ninguém que possa ter esse capital dentro da Renamo. Não é possível. Quer dizer, e isto digo porquê? Eu digo isto porquê? Porque a expressão do Manteigas pode subentender que o chefe do Estado tem que se aproximar a eles. Mas isto aconteceu uma vez na vida, com Afonso Dhlakama. Num certo contexto. Num certo contexto. Então, é este sentido que eles têm que começar, quer dizer, gerir esta orfandade com alguma responsabilidade, quer dizer, e eles têm sabido gerir, mas agora nota-se que nos aspectos importantes e cruciais parece que não estão a fazer as coisas como deveria acontecer. Porque a Renamo é uma peça fundamental para a paz neste país. Aprovou-se a descentralização, diríamos que tirado a fogo e ferro, a ferro e fogo, pela Renamo. Agora está aqui, vai encalhando. E é preciso lutar para que isso se concretize. Exatamente. Porque há um aspecto muito importante que muita gente, no seu íntimo, continuava a dizer assim. O que é que poderia significar uma Renamo, uma descentralização do país com uma Renamo militar?
O que é que poderá significar isto? Imaginemos que Renamo ganha Sofala. Já lá tem uma base. O que é que significa isto? Não é? Eu penso que a Renamo tem que pensar, quer dizer, não é preciso que alguém te diga que tu veja se te adaptas, mas tu tens que te adaptar em função da nova realidade em que tu estás. Então, há toda esta oferta, quer dizer, oferta entre aspas, que está a acontecer, mas há coisas também que não podem acontecer nas condições em que pensamos que deve acontecer, com o estado de coisas como estão hoje. Eu digo e repito, é bom que o Sufo Momade esteja na Serra da Gorongosa para manter a disciplina e responsabilidade dos homens armados da Renamo. É importante. Mas ele tem que saber que tem responsabilidades não só com aqueles homens, mas com toda a sociedade. Se é que é essa figura que vai substituir esse homem que morreu. Pois, avançamos para o nosso terceiro tema e o último tema para esta noite. Muito rapidamente, estava inicialmente agendado para esta quinta-feira e amanhã sexta-feira, portanto 21 e 22 de junho, a realização da terceira sessão extraordinária da Assembleia da República, que entre outros assuntos iria discutir esta questão da descentralização. Foi adiada para uma data oportunamente a anunciar, e a questão que eu lhe coloco, Dr. Ferreira, é que implicações é que isto pode provocar, este adiamento pode provocar, sendo que não há para já uma previsão de data, e este adiamento deveria ser entendido como um adiamento sine die, deveria ser entendido como um adiamento para mais uma semana, olhando inclusivamente para os custos que isto acarreta ao próprio Estado, à própria Assembleia da República, a movimentação dos deputados que já tinha sido feita, portanto, para o arranque desta sessão, hoje, quinta-feira, que já não vai acontecer, enfim, toda esta questão e, acima de tudo, este aspecto bastante sensível que é a ser discutido, que é pendente sobre a questão do pacote eleitoral. As razões que foram veiculadas mostram que, pelo menos, nos fizeram ver que tem a ver com questões técnicas. Por detrás de questões técnicas também podem esconder-se questões políticas sérias, que não estão em condições para ultrapassar este ponto. Talvez a concertação das posições para ulteriormente, com mais naturalidade, discutir, porque se trata efetivamente de questões muito sensíveis. Pacote eleitoral, a questão ligada a... Pensa que quando o presidente, porque isso também está ligado um pouco ao presidente da República, quando o presidente da República discutia diretamente com o presidente da Renamo, Afonso Dhlakama, estava em vista questões ligadas ao pacote eleitoral, mas sobretudo a descentralização, e que isso devia ocorrer, e se fosse possível, já para essas eleições que se aproximam para agora. Agora, eu não estou a ver o adiamento. Em vez de haver o tempo para acelerar, ainda as coisas estão sendo adiadas. Eu não sei nos pormenores, talvez o Dr. Buck saiba melhor do que eu, mas a questão, é verdade também que a própria democracia acarreta custo. E tomar decisões e fazer leis quando essas não são sustentáveis, então vamos ter outros problemas que são maiores. Talvez tenha sido, na minha opinião pessoal, eu também comecei a perguntar como é que as pessoas são mobilizadas, outras saem de Nampula, outros saem de Manica, outros saem de onde, porque ainda não temos Chinatown de Catembe, onde todos podem estar e com facilidade. E, de facto, vamos poupar algum dinheiro quando todos estiverem juntos. O custo de aviões, estarem todos lá, deslocações, portanto, isso pode, facilitar. Então, nós somos aquele país que precisamos dos dinheiros
Nós sabemos que o orçamento da Assembleia da República não é pouco para o cofre geral do Estado. E então, neste momento, o Estado não tem dinheiro para gastos. Temos que dizer com sinceridade. Agora, estes adiamentos podem acarretar do ponto de vista, e há especulação, as pessoas se perguntam, mas porquê? Na rua, no WhatsApp, porquê que há este adiamento? Eu penso que a própria Assembleia da República pode aparecer ao público, assim como as sessões da Assembleia são transmitidas, o porta-voz da Assembleia da República vir ao público afirmar, porque o povo, não estamos a dizer que aquela é a casa do povo, e o povo deve estar constantemente informado sobre tudo aquilo que está a passar ali, que é para também, primeiro para dissipar as especulações, depois para esclarecer efetivamente quais são os caminhos de andamento da própria nação. Do meu ponto de vista, para não termos muitas leis mal feitas, o tempo para, digamos, para repensar a questão, eu acho que foi uma decisão, não conhecendo naturalmente por dentro, e eu sei que não é questão técnica porque faltou a luz, mas é uma questão política, que está por detrás de toda esta situação. Doutora Adelino Buc, o deputado José Mélia ontem apareceu na imprensa a falar-nos do adiamento desta sessão. E a questão que lhe coloco é a mesma que coloquei aqui ao doutor Ferreira. Foi bastante lacônico, deve-se dizer isto, não é? Foi bastante lacônico. Não foi bastante explícito. Eu, pessoalmente, comecei a sentir alguma fricção desta sessão quando a primeira comissão apareceu a dizer que, a falar da questão do cabeça de lista, que havia um entendimento dissonante em relação ao cabeça de lista, quer dizer que o partido poderia indicar um cabeça de lista para Nampula, não sendo de Nampula ou que não se recenseou em Nampula. Eu comecei a sentir aqui que não, acho que este debate ser trazido agora a esta hora parece um bocado estranho, porque se estamos recordados, a semana passada, tanto os porta-vozes dos diferentes partidos apareceram na comunicação social, quer da primeira comissão, quer da quarta comissão, que creio que a quarta comissão é o poder local, etc. Sim. As duas comissões já apareceram em público a dizer que o trabalho estava sendo feito, as harmonizações estavam caminhando bem e que tudo estava mais ou menos a correr bem. Agora, de repente aparece esta questão do cabeça de lista, ou inconstitucionalidade. Agora, quando se toca na inconstitucionalidade, significa que o processo vai parar. Então, foi aí que isto aqui parece que não está a andar, há qualquer ruído aqui na comunicação. Para dizer que esta questão pode ser uma questão levantada do ponto de vista de entreter o público, do ponto de vista de abordagem. É uma questão de cabeça de lista, uma questão de indicação do partido político para fazer isto e subverte-se a questão de eleger. Quer dizer, nós podemos ficar aqui a fazer este debate, mas a questão pode ser de facto uma questão muito mais séria do que isso. Quer dizer, pode ser o perigo que pode representar avançar para uma descentralização com vários militares nas matas. Pode ser. Porque tu vais descentralizar, tu vais dar o poder na Gorongosa, por exemplo. Não sei se Gorongosa é um... Doutor Buc está muito... Não. Gorongosa é uma autarquia, não é? Mas, de facto que qualquer descentralização só pode ter sentido enquanto fator de desmilitarização do partido e chegar-se a um acordo sobre isso, sobre a integração dos militares. Depois ali é que vai começar, quer dizer, as leis devem ir depois das ações. Agora, fazer as leis de que isso vai ser exatamente... Porque o primeiro passo seria
desmilitarizar, porque todos estão também, e estão de acordo todos, que a Renamo não deve continuar a estar com militares e sobretudo, não podem ter quartel, quer dizer, do ponto de vista E hoje político, cada vez menos, porque Afonso de Lhakama já não existe. já não existe. O Sufo E o Mamado controle- vivia conosco aqui, não é? Pois. Nunca, não houve história de ter sofrido qualquer que seja mesmo de bandidos de rua. Nunca foi assaltado. Não, talvez pelo novo cargo pode ser assaltado. Não, o presidente Nussi caminhava tranquilamente, mas quando entrou na presidência já é preciso uma proteção. Sim, Agora, mas isso na verdade é que todos nós chegamos à conclusão, seja o Partido Renamo, Frelimo, o povo moçambicano, queremos construir uma democracia onde os partidos não são portadores, portanto, não são militares. Esta fase teria sido a primeira fase. Depois é que podia ir para a fase, portanto, de uma discussão mais ampla que se chegasse efetivamente sobre a descentralização. Agora, se começar a descentralização agora, porque a Renamo agora está num momento, Ferreira, como estava a falar antes, Há um aspecto que é importante notar. A segunda ida do chefe de Estado a Gorongosa, e creio que ele terá dito isto num dos comícios, eu conheço as pessoas que é para serem integradas. Ele disse isto. Então, o que significa que havia, de facto, um trabalho bastante avançado. Agora, a questão é como é que isto se materializa com a nova liderança. E eu penso que por detrás de questões técnicas está esta não vontade de libertar-se das armas. E eu penso que isto também, se for o caso, a Renamo está a perder uma grande oportunidade. Porque... Não, porque não irá acontecer como aconteceu em 2013, quando não concorreu às eleições. Perdeu, inclusive, a gestão de municípios. Mas toda a decisão, digamos, de pós-Afonso de Lhakama, na ausência física do líder, e Momadi não pode apresentar-se como aquele que está sempre à frente. Aqui há um momento em que, não, vou esperar um pouco, porque ele mesmo não pode, sob pena de ser afastado da própria liderança, quer dizer, porque ainda é um momento em que... Mas nós precisamos agora, de líder, de um líder da Renamo. Nós precisamos de uma pessoa que assume a liderança na Renamo. Mas nós como sociedade, não é? Esta fase vai chegar, mas deve chegar quanto antes, que é para responder às exigências da sociedade. E estas questões, Dr. Ferreira, numa sociedade democrática como o próprio Mantegas encheu a boca para dizer, o secretário-geral do partido é suficiente para liderar esses processos? Secretário do partido é suficiente? Sim, é suficiente. Ele tem, estatutariamente, porque esta capacidade de liderar isto. Partidária é assim, na ausência do presidente da República, do presidente do partido, imediatamente quem segue é o secretário. É o secretário-geral. Por exemplo, nos países socialistas, nós estávamos habituados que o próximo presidente da República é imediatamente o secretário-geral. Ou o vice-presidente. Quando é a Rússia, Cuba, o secretário é presidente 2. E o que não aconteceu para a Renamo agora? Se pensava ou se esperava, segundo o nome como isso quer dizer secretário, se esperava que fosse Bissopo. Mas Bissopo não foi imediatamente, digamos, a liderar. Isso significa que ainda há um processo e que este processo deve ser amadurecido dentro do partido e que
não pode esperar. A verdade é essa, que há urgência por causa de eleições, urgência porque o povo está à espera, urgência porque a paz, o presidente também está a fazer menção, referência desta questão. Quero dizer aqui, é preciso imediatamente, como quando faleceu o presidente Samora Machel, o que aconteceu aqui, a Frelimo tinha que se reunir imediatamente, dizer, olha, mas nós já não estamos, exatamente como está o Dr. Buc está a dizer, depois de Samora já não há mais ninguém com carisma como de Samora, Sim. como é que vamos à frente, mas tinha que se reinventar e alguém tomar as rédeas e ir à frente na afirmação. Sim. Eu acredito que a Renamo vai saber como reafirmar-se e responder a essas exigências que a sociedade moçambicana agora está a propor, e o Presidente da República e todas as forças vivas, todos estão à espera da paz e também da participação da própria Renamo em todos os pleitos eleitorais, quer dizer, ser um partido, digamos, entre aspas, normal, sem a militarização. Quer dizer que a paz efetiva é fundamental para Moçambique. Eu quero agradecer a vossa presença e as vossas análises esta noite para estes 4 temas propostos e marco um novo encontro para a próxima quinta-feira, para mais análise, para mais temas que surgirem até lá. Vamos continuar com as notícias na noite informativa. 4 adolescentes